Olá pessoal, tudo bem? Eu estou trazendo hoje um vídeo explicando uma situação bem complexa de um participante do manual, né, do nosso canal, do nosso grupo do WhatsApp, que me trouxe uma questão. E eu vou colocar um dos áudios que essa pessoa me mandou, pontuando algumas coisas, tá? E eu vou respondê-lo logo em seguida. Desde já, eu já quero pedir para você, se você é novo aqui no canal, se inscreva, curta o vídeo, tá? E se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo também via WhatsApp, na descrição do vídeo tem os meus contatos, tá bom? Escuta o áudio. Então, quando ele entra no relacionamento, eu acho que ele quer ganhar, sabe? Ele quer talvez começar a amar essa mulher, sabe? Não sei, Diego, tô muito confusa, tô insegura. Eu ouvi os seus vídeos, você falando que tem que ter vida após a separação, que a gente tem que lutar, tem que viver, né? Eu tô tentando viver, juro pra você, tá? Tô tentando descobrir o que eu gosto de fazer, que hoje eu não sei também, sabe? Tenho as minhas meninas. Eu vivia pela minha família, Diego. Eu era feliz assim. Então, eu era feliz com ele aqui em casa. Eu amo o meu marido demais. Amo demais. Com tudo que ele me fez, Diego, eu não consigo ter raiva dele, sabe? Com tudo que ele me fez, com tudo que ele me falou, com essas duas traições. Eu não sei se foi só duas, se foi menos, se foi mais. Mas eu amo, sabe? Amo ele demais, de paixão. Então, eu sei que vai levar um tempo. Eu já ouvi você falar que restauração de casamento demora anos para acontecer. Para mim, eu aceito, mas será que ele, sabe? Será que ele vai ser mudado? Ele vai cair em si, vai querer voltar para mim? É isso que eu tenho medo de não acontecer. Eu não quero ninguém. Eu falei para Deus que eu não quero ninguém, que eu quero me guardar para ele de novo. Eu quero me guardar para ele de novo. Eu quero. Não quero outra pessoa. Eu não me vejo com outra pessoa. Mas eu preciso ter força, sabe? Eu quero que Deus me ajude todo dia, sabe? Pra eu fazer outras coisas, mas tá muito difícil, Diego. Eu penso muito nele. Penso muito nele, no que ele pode estar fazendo com essa mulher, sabe? Ai, eu sou. Desculpa, desculpa os áudios longos que eu te mandei, mas eu preciso de uma orientação. Eu tenho pedido orientação pra tanta gente que eu tô ficando perdida, sabe? Mas você que é tão experiente, fala alguma coisa pra eu aquietar e saber se eu posso ter esperança ou não. Porque eu não quero ficar lutando em vão, entendeu? Eu não quero lutar em vão por uma coisa que pode ser que não aconteça. Sabe, Diego? Então, o que eu te falo é que eu amo hoje por duas pessoas. Eu amo por mim, amo por ele. Ele não me deu nenhuma esperança, tá? De volta. Não me deu. Tá? Ele tá morando de favor na casa de meu primo, de um primo meu. Tá tentando alugar um kitnet, mas não sabe se vai conseguir porque o nome dele tá sujo. Sabe? Ele tá vivendo uma vida horrível, sabe? Sei lá, no meu entendimento, sabe? Ele tem o prazer da mulher lá, ele tem os momentos de prazer com ela, mas eu tenho certeza que quando ele chega em casa e põe a cabeça no travesseiro, eu não sei se ele tá feliz. Ele falou pra mim que tá, Diego. Eu perguntei pra ele se ele tá feliz, ele falou que está feliz. E tá feliz o tanto que não tava no casamento, sabe? Mas é isso, Diego. Obrigada muito por me ouvir, sabe? Por ter um tempinho pra mim. Obrigada mesmo. Eu sei que você tem tantos casais pra orientar aí, mas é essa a minha história, tá? São uma relação de 25 anos. Eu com um único homem. Fui fiel a ele esses 25 anos, Diego. Fui fiel e vou continuar sendo fiel. Eu vou honrar essa aliança que eu fiz com Cristo, tá? Essa é a minha, é o que eu quero fazer, se Deus me ajudar.
Eu só preciso que ele me ajude, que sozinha não tá difícil. Tá bom? E me manda o link do curso, eu vou fazer. Eu já vi na verdade, como eu te acompanho, você até me manda, coloca no YouTube algumas aulas, né? Por isso que eu me interessei tanto. Eu quero fazer e eu sei que é na oração que eu vou ter a minha resposta, tá? Eu só preciso entender, Diego, quando eu tenho que parar de lutar. É quando ele me pedir a carta de divórcio, aí eu vou saber que acabou mesmo. Eu não sei quanto a isso, eu fico confusa. Eu não sei até quando que eu vou lutar por isso, sabe? Se é 2 anos, se é 3 anos. Se ele ficar fora de casa todo esse tempo, eu tenho que entender que acabou mesmo e eu tenho que parar de lutar por ele. Me ajuda, Diego, me ajuda. Eu tô muito confusa e muito perdida. Tá bom? Muito obrigada. Bem, para manter o anonimato, né, eu vou chamá-la de Maria, tá bom? O Maria é um nome mais popular no Brasil, então por isso eu vou optar por Maria. Mas a situação, vocês ouviram aí o áudio, né? A gente pode identificar algumas coisas. 25 anos de relacionamento. Ela trouxe toda a sua entrega nesses 25 anos e acabou que o casamento ruiu, né? O marido acabou tendo pelo menos 2 atos de adultério que ela soube, né? Que ela tomou ciência que ele confessou a ela. E ela me trouxe algumas situações. Eu vou me ater apenas às perguntas que ela realizou, tá bom? Até para que a gente não faça um vídeo muito extenso, tá? O que eu pude observar disso daqui? Primeiro, ela trouxe muita questão da luta, né? Ela questionou quando ela deve parar de lutar. Ela perguntou se o pedido do divórcio seria o limiar dessa luta, dessa persistência. Maria, eu vou lhe dizer que não, tá? Eu vou lhe dizer que não. Por quê? Entenda o seguinte, aos olhos de Deus, o casamento, ele dura a vida inteira. E não é a vida do seu esposo, é a sua vida. Então, enquanto você viver, você deve lutar, sim, pelo seu relacionamento. A partir do momento em que seu marido vier, por exemplo, a falecer, aí não tem mais pelo que você lutar. Mas enquanto ambos forem vivos, você deve, sim, lutar. Agora, é interessante, né, a gente perguntar se lutar pelo quê? Tem um momento que você até disse se essa luta seria em vão. Você tem medo de estar lutando em vão. É justamente esse o X. Lutar pelo quê? O que você está lutando hoje? A Bíblia identifica o adultério como um pecado. Então, mais do que uma violação de confiança, mais do que um deixar de gostar ou uma preferência por uma terceira, quarta pessoa, o adultério ele é um pecado. Ele é uma ofensa diretamente a Deus. É um ato que o ser humano comete que é mais do que suficiente para que Deus o condene a uma morte eterna. Então, quando nós lidamos com isso, a primeira coisa que você precisa entender é que você, mediante toda essa luta, o seu desejo de ter o teu casamento restabelecido, o teu prazer, a tua alegria, a tua felicidade, a tua paz, você precisa entender que a vida do seu esposo está em jogo. Então, o primeiro aspecto dessa luta deve ser para que ele entenda o pecado, entenda a dimensão daquilo que ele está passando, para que ele possa, então, ser restabelecido nos caminhos do Senhor e conhecer a verdade, né, ou tomar ciência da verdade em relação ao que ele está vivendo. A partir do momento em que isso vier a acontecer, então nós já temos aí um sucesso. Porque a partir do momento que ele perceber que ele está em pecado e que não é tão somente ele estar feliz, não é tão somente ele ter felicidade, não é tão somente o prazer sexual, que é o sentido da vida. Tá? Tudo isso, né, todos esses fatores que ele cita, são fatores muito variáveis. A questão do prazer sexual ele é muito maior do que tão somente o parceiro com quem você está. A questão da felicidade ela é muito mais abrangente do que um momento de prazer específico, ou tão somente uma conquista, né, de uma pessoa ou outra. Então, ele precisa compreender que a vida é muito mais extensa que isso. Então, quando você fala em lutar, eu entendo isso. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa lutar pela salvação do seu marido, pela conscientização dele do erro. Então, a partir do momento em que você coloca isso em primeiro plano, a sua maior prioridade, você vai começar a viver em prol disso.
E a partir do momento em que isso começa a acontecer, naturalmente, você vai perceber que o casamento, a restauração, ela é uma consequência que pode ou não acontecer. Considerando que todo ser humano que aceita Cristo recebe a comissão de ir adiante e levar Cristo a outras pessoas, aquele que é uma só carne com você é uma responsabilidade, sem dúvida nenhuma, muito maior. Tá? Então, eu diria para você que, acerca do seu marido, né, por esse princípio de salvá-lo, né, e tudo, você jamais deveria parar de lutar. A luta é em vão? Eu não diria que é em vão. Porque a partir do momento em que você se aproxima de Cristo para receber forças, conhecimento, espiritualidade, comunhão, para que você consiga levar outra pessoa, você cresce com isso. Então, toda vez que nós dedicamos nossos esforços em prol de outros, sem dúvida nenhuma, nós somos grandemente beneficiados por isso. Desde quando eu comecei a trabalhar no Manual do Casamento, sem dúvida nenhuma, os meus esforços, o meu empenho tem abençoado muitas vidas, tem ajudado a muitos casais. Mas eu tenho a plenitude da certeza de que eu fui o maior beneficiado. A minha esposa foi a maior beneficiada, o nosso casamento foi o maior beneficiado. Então, você buscar todo esse crescimento, buscar todo esse conhecimento, buscar essa comunhão com Deus a fim de ajudar o seu marido, isso jamais será em vão. Tá? Isso eu tenho plena certeza disso. Você diz que questiona, né, se um dia ele vai voltar. Infelizmente, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Eu não vou dizer que nem Deus tem essa resposta, porque Deus sabe todas as coisas, mas Deus também concede o livre-arbítrio. Então, por mais que o desejo dele era que o teu casamento jamais tivesse ruído, e mesmo assim ruiu, pode ser que sim, que seu casamento seja restaurado. Mas, volto a frisar, a sua jornada na busca da sua consagração, da sua salvação, do seu crescimento e, por consequência, do seu esposo, tende a produzir ótimos frutos ao longo dessa jornada. Então, é importante que você caminhe nessa jornada tendo essa ciência, que pode ser que ele volte ou não volte. Pode ser que ele volte no último momento da vida dele, quando ele já estiver num leito de cama e não tiver quem o ajude, por exemplo. E eu já vi casamentos serem reatados dessa forma. Numa cidade próxima, aqui de onde eu moro, eu tive ciência de um casal que foi dessa forma. O marido largou a mulher, viveu mais de 40 anos fora, e ela sempre sozinha, na igreja, orando, jejuando por ele. E, de repente, ele, já senhorzinho de idade, mais de 90 anos, sofreu um acidente, não conseguia andar, não conseguia, né, ficou incapacitado. E essa foi a hora. Ela chegou, ofereceu-se para cuidar dele, eles retomaram um casamento, durou ali aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos, e por incrível que pareça, os dois faleceram juntos. Então, assim, é claro que não é isso, né, que você quer, mas entenda que o objetivo final da jornada é o que vai dar sentido para toda ela. Então, se você direcionar seus esforços da maneira certa, eu tenho a plena certeza que você vai crescer muito. Você vai sim ser feliz ao longo dessa jornada. E pode ser que você conquiste ou não o tão desejado retorno, né, do seu marido ao longo disso. Mas olha, você diz que pensa muito nele, que sofre. Tenta relevar isso. Você tem 2 filhas que precisam de você, você tem familiares, você tem amigos, você tem vizinhos, você tem muitas pessoas que também precisam de você. E eu sei que é difícil, mas é necessário agora erguer a cabeça, balançar a poeira e seguir em frente. Tá? E quando eu digo seguir em frente, não é desistir, mas saber que essa é mais uma luta que você vai ter que lutar todos os dias. Ela não é a principal e ela não é a única. Ela é mais uma, tá bom? Espero que tenha respondido e espero também que esse vídeo tenha ajudado a outras pessoas que também se assemelham nessa situação, tá bom? Então fica com Deus. Até mais. Tchau, tchau.